começar mais um vlog hoje, sábado 28 de maio. Vamos partir um pouquinho do vlog anterior, que eu tava comentando sobre alguns cursos que eu não sei se eu mencionei todos, né, que eu tô na pretensão de fazer uma meta talvez audaciosa. Eu tô querendo fazer 3 cursos nesse mês de junho, que tá entrando, e acho que nesse vlog vocês vão conseguir ver um pouquinho, tá? Durante alguns dias eu vou comentar alguns deles. Vocês já viram aí o curso do Luiz Felipe Pondé, que eu também mencionei no vlog passado, sobre infelicidade nos clássicos. Esse eu tô gostando muito. Hoje eu assisti um pedaço da parte do Schopenhauer, só falta um finalzinho de conclusão desse módulo, que eu acho que eu vou assistir quando eu voltar, que eu vou para um almoço daqui a pouco. Eu vou fazer também, já tô matriculada no curso sobre o Ítalo Calvino, um escritor que eu tenho 3 livros aqui em casa pegando mofo. Não está pegando mofo, estão guardadinhos, mas eu ainda não li, e aí vai ser bom, vai ser um estímulo para eu desencantar essa leitura de Ítalo Calvino. E eu vou depois, no final de junho, talvez esse curso vocês não vejam nesse vlog, tá muito pro final do mês, aí vocês acompanham os próximos, tá? Que aí eu vou ter o curso sobre a Ilíada e a Odisseia, tá? Esses cursos que eu tô fazendo assim, continua. Clube de Leitura Anormal do mês de junho vai ser o livro Demian. Cadê o meu? Ai, tá longe, eu não peguei. Demian. Onde eu botei meu Demian? Ai, tá ali. Não dá pra pegar. Sim, aí vai ser sobre o Demian. E eu não vejo a hora de começar a conferir o conteúdo, conversar as conversas sobre o Demian. E é isso, são esses 3 cursos aí, mais o Clube de Leitura Normal que tá rolando e outras coisas que eu vou postando. E as referências, como sempre, estão embaixo desse box de descrições, aqui embaixo desse vídeo do YouTube. Vocês se lembram, talvez os mais antigos aqui, né, como eu costumava mostrar no vlog e recomendar um curso que tá disponível aqui no YouTube, todo gratuitamente, que é do canal do INEF. Então hoje eu retomei, vocês viram aí nas imagens, um curso sobre Kant, porque eu assisti o Rashomon na semana passada, tá? Acho que no vlog anterior desse. E eu voltei a tentar entender o Kant, mas Kant é muito difícil. Só que eu revendo a aula do Vitor, né? Eu acho que eu consegui pelo menos compreender de um modo geral a ligação que tem essa coisa do efeito Rashomon com o Kant, com essa ideia dele. Acho que a única coisa geral que talvez eu tenha aprendido, que é sobre de que a gente nunca conhece o objeto propriamente dito, né? A gente sempre vai conhecer o objeto filtrado com a nossa razão e emoção. E é bem interessante como o Kant, ele diz que não tem como a gente ter uma opinião totalmente racional. O nosso sentido e a nossa emoção tá sempre junto ali também. Faz sentido. Acho que isso, né? Que eu fico com o Kant e depois eu vou ficar assistindo de novo. Imagine como não deve ser ler o Kant, né? Eu quero comentar com vocês uma coisa interessante que aconteceu da semana passada para agora. E eu não mencionei no vlog anterior. Eu tô lendo o Grandes Esperanças do Charles Dickens. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando começou a pandemia em 2020, eu fiz um vídeo aqui no canal, acho que se chama Leitura em Tempos de Pandemia, tentando sugerir uma nova proposta de leitura, um entendimento de cada um, se tava aquele alvoroço, nossa, uma enxurrada de vídeos sobre leitura, e que tinha que ler, tudo sobre catástrofe, né, era o que predominava. E aí preocupada até com a saúde mental, né, de todos aqui na internet, né, eu quis trazer uma outra proposta, né, até que foi o que aconteceu comigo. Eu tava bem desconectada de algumas leituras na época que eu tava fazendo. Por sorte eu tava terminando muita coisa, o que deu pra terminar, mas eu tive uma ruptura da série. Eu tive uma certa ruptura ali e depois foi difícil assim começar um livro novo. E eu tentei o Grandes Esperanças do Dickens, né? Naquela época
não deu, só foi dar certo com... Eu só fui voltar às leituras, passei uns 15 a 20 dias sem ler, né? E aí deu certo com Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, mas isso tá tudo lá nos vídeos lá de 2020. Agora, uma coisa interessante que eu gostei... Gente, ler Grandes Esperanças agora tá parecendo uma outra experiência. E como eu pude realmente voltar numa frase, naquela velha frase que quando o homem que entra no rio nunca é a mesmo, né? Nem o homem nem o rio. Eu acho que é lá dos pré-socráticos, se eu não me engano, essa frase, que a gente realmente não é o mesmo. Às vezes o momento da leitura de um livro muda tudo, tá? Então, para começar esse vlog, eu vou deixar aqui essa mensagem. E também falar que eu comecei a ler, mas esse hoje, vocês viram aí nas imagens, o Luc Ferry. Eu já tinha lido partes de textos do Luc Ferry há muito tempo, antes de ter o hábito de leitura, e eu não me lembro como foi que eu cheguei. Eu sei que o nome do Luc Ferry, eu já lia coisas dele, e eu tinha esse livro aqui em casa, já tinha um tempinho, sobre uma introdução à filosofia do Luc Ferry. E eu comecei a ler e tô gostando bastante, apesar de estar sentindo... eu tô achando estranho, porque o Luc Ferry, ele já tá começando a introdução à filosofia dele, separando a questão da religião e colocando algo que tá me deixando intrigada. Vamos seguir adiante, né, pra eu poder elaborar melhor. Mas ele tá colocando como, olha, o sentido de finitude da morte é que faz o ser humano... para suportar a vida aqui, buscar um significado, certo? Justamente pela finitude. Tudo isso faz sentido pela finitude. Aí ele vai definir a filosofia, porque ele vai contrapor a filosofia à religião. Isso é que eu tô intrigada, né? A religião seria deixar Deus, entregar para uma transcendência o sentido dessa finitude. E a filosofia seria buscar a razão, o sentido por nós mesmos aqui nesse mundo. Só que assim, então deixa aí mais pra frente. Assim, eu tô achando algo muito radical somente, tá? Mas como eu tô bem no comecinho do livro, eu não posso afirmar que isso seria uma coisa negativa, assim, do livro. Então vamos seguindo adiante nas leituras. Eu vou sair, já tá quase na hora, vou me arrumar, e aí vocês vão acompanhando as novas imagens aqui desse vlog.
Pronto, bora falar rapidinho de novo. Hoje é sábado, dia 4 de junho, comecinho do mês de junho. Eu tô adiantando algumas coisas que eu tô querendo ler. Fiquei em casa aqui, ajeitando umas coisas aqui em casa. E pude ler, daqui a pouco eu tô olhando aqui a hora, porque daqui a pouco eu vou me arrumar pra almoçar com os amigos. E hoje de manhã foi um período que eu fiquei pensando. Vocês viram aí que eu continuo fazendo o curso do filósofo Luiz Felipe Pondé, que eu tô gostando muito. Eu vou falar daqui a pouquinho. Mas uma coisa que me lembrou, que eu já recomendei aqui nos vlogs antigos do canal, que são as revistas de literatura. Eu mencionei a revista Literartes. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrições também a revista Literartes, mas eu peguei um texto para ler que me deixou muito curiosa para avançar no tema, que é o tema da monstruosidade, dessa parte psíquica ligada ao monstro. E talvez ainda não tenha saído quando esse vlog foi publicado, mas eu li o conto do Machado de Assis, A Causa Secreta, e me veio muito a vontade de explorar mais o tema da monstruosidade. Por que nós criamos monstros, né? O monstro do pântano, o Godzilla, ou monstros como alguns escritores buscaram subverter isso, como o caso da a Mary Shelley lá com Frankenstein, né? Porque Frankenstein o monstro, na verdade, é a criatura. Não é. A gente tem o retrato de Dorian Gray, assim, que também coloca o monstro como alguém que pode ser bonito, né? Pode ser uma pessoa bela e tal. E nesse artigo que vocês viram aí nas imagens da revista do Inumano, né? Explorando esse tema das criaturas que criamos fora do ser humano. Tem aí a questão da monstruosidade, sob o ponto de vista psicanalítico também. E ligando ao tema do duplo, que é um dos meus livros preferidos, não sei se eu posso dizer, que é Dostoiévski, que eu gosto de quase tudo que eu já li dele. Assim, eu tenho um top assim, de favoritos dele, mas o duplo é uma exploração assim do tema. Teve uma época que eu fiquei bem apaixonada, fui pegar Médico e o Monstro, Will Wilson. E aqui tem um livro que eu já tenho, porque eu tenho vontade de ler por causa do tema do gótico, que é o livro do O Monge. Eu fui ali pegar o livro que eu tinha esquecido, péssima vlogueira, do Matthew Gregory Lewis. Esse livro aqui ainda tá no plástico, porque em breve será lido. Me deu muita vontade de ler. Eu tive vontade de ler esse livro, na verdade eu comprei depois que eu conheci a Augusta Faro. A gente conversou sobre o gótico feminino. E esse artigo que tem aí, que vai estudar melhor o tema do monstro, ele vai falar desses aspectos psicanalíticos que eu acho muito interessantes, como que nós criamos assim criaturas de algo que nós estamos projetando em nós mesmos, algo que nós sabemos que não pode conviver, né? Não pode habitar em nós, mas a gente tem instintos primitivos. A gente não pode negar esses instintos primitivos. E é por isso que eu gosto muito da literatura do Dostoiévski, que já me deu vontade de fazer um vídeo só para falar de tudo que eu já li do Dostoiévski. Aqui vocês vão ficar sabendo de tudo primeira mão, quem assiste, ai que legal. Porque o Dostoiévski, ele vai sempre, acho que nas histórias dele, mostrar a ambivalência da nossa mente, o mal que está dentro de nós, o bem que está dentro de nós, e como esse conflito ele vai habitar o tempo todo em nós. Não existe essa coisa de bonzinho o tempo todo e de achar que a gente tá essa coisa puritana do lado do bem, tá? A gente sempre tem que ter atenção com as nossas intenções. E esse artigo vai falar um pouco isso. A trajetória desse livro, que eu já tô doida para ler, é a questão do padre, né, de um monge, e que como que a adoração, essa coisa também dos outros, né, cuidado com o que os outros falam de você. E a gente já discutiu isso também no conto Espelho do Machado de Assis, porque será que a gente é exatamente o que o outro diz de nós? Será que é realmente isso, né? E o gótico, o que eu gosto do gótico é que ele trata esses temas. Então, lá no vídeo do gótico feminino,
a gente conversou sobre a questão do casamento, o que é, como que o terror entra nessas histórias, pensando em assuntos ligados às mulheres, por exemplo, né? O casamento são instituições que aprisionam, né? Uma casa ali com um casamento. A sucessora da Carolina Nabuco, por exemplo, já vai tratar de alguém do campo, da zona rural, indo para a cidade. A modernidade e toda essa coisa do comportamento de uma zona urbana pode ser aterrorizante também. Esse artigo também vai falar do pensamento binário, que a gente também discutiu em outro vídeo, já pensando racismo, né? Nas imagens de controle. E como que esse pensamento binário, eu gostei de ler aqui, que tem algo dentro de nós quando é reprimido, e quando a gente só tem a visão de que ou algo é bom ou algo é ruim. E isso dentro da instituição, que ele vai falar, essa instituição aí que também está dentro de algumas características da literatura gótica, que é, por exemplo, a instituição religiosa, e como que a instituição religiosa com o comportamento em que pessoas vão negar, tem essa dualidade de bem e mal muito definidas, né? E quando a pessoa nega o seu instinto, a sua algo, fica reprimindo algo que tá dentro dela por conta de um comportamento, essa pessoa é pura, então essa pessoa, tudo isso que parece, depois a gente conversa mais quando eu for ler esse livro, tá? Mas essa pessoa é religiosa, ele é o salvador, ele é o escolhido, ele é tudo, isso pode se romper, e quando se rompe, meu amigo, sai de baixo. Então, é isso, eu não quero falar muito, e a gente segue aqui com o vlog. E o curso tá assim, o curso do Pondé está ótimo também. Agora, deixa eu falar mais pra frente, eu faço um resumão, né? Tô saindo de Nietzsche, indo pra Freud, depois tem Mary Shelley, depois vai ter Dostoiévski de novo, vai ter O Médico e o Monstro. É isso.